Olá, muito boa noite. Esse é o Sem Censura, direto aqui de Brasília. E eu sou a Marina Machado. Eu sempre começo o programa desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós teremos 3 blocos, um convidado hoje, não só especial, como espacial, 2 debatedoras especialistas no assunto e, claro, muita informação para vocês. Aliás, eu lembro que todos os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e nas nossas redes sociais, portanto, você pode compartilhar e assistir quantas vezes você quiser. E hoje, para participar do nosso programa, recebemos a jornalista especializada em astronomia, Adrielen Alves, nossa colega aqui da EBC, e a Luana Patriolino, que é jornalista do Correio Brasiliense. Muito boa noite, obrigada pela presença de vocês duas aqui conosco. E vamos agora conhecer o nosso convidado. Carlos Augusto Teixeira de Moura nasceu em São Paulo no dia 3 de dezembro de 1957. É graduado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica e mestre em Ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Fez carreira na Força Aérea Brasileira de março de 1973 a setembro de 2008, deixando a FAB como coronel engenheiro. Desde janeiro de 2019, comanda a Agência Espacial Brasileira. Moura atua no segmento espacial desde 1985. Sua experiência inclui projetos aeroportuários e de centros de lançamento espacial, além de capacitação em planejamento estratégico do setor e gestão de programa espacial. Entre os projetos de destaque em que atuou estão a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, e o desenvolvimento do Veículo Lançador de Satélites, o VLS. Também fazem parte do seu currículo o projeto e a implantação do Complexo Terrestre do Ciclone 4, concepção e planejamento de sistemas espaciais no âmbito do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Desde 2005, é representante para a América do Sul da International Association for the Advancement of Space Safety. Carlos Moura, muito boa noite, muito honrada com a sua presença aqui com a gente hoje. Prazer a gente poder discutir com vocês coisas que são tão motivantes, não só para nós, mas para a humanidade toda, né? Especialmente os jovens, todos aqueles que pensam além dos horizontes. Olha, eu quero começar o programa e eu vou me exibir um pouquinho, mas o tema me permite. Vamos lá. Eu sou apaixonada pelo tema espacial desde que eu sou, assim, me conheço por gente. Em 2016, eu consegui uma entrevista exclusiva com o Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua. E aqui está a prova disso. Deixa eu mostrar para vocês. Pois bem, esse cara aqui todo gravata, né, dos Estados Unidos, meia dos Estados Unidos. Pois bem, o que aconteceu? Eu vou mostrar um trecho da entrevista, porque quando eu consegui essa entrevista, ela foi exclusiva. Ele estava aqui no Brasil por conta das Olimpíadas, em 2016. E eu não queria sair dessa entrevista sem algo memorável, né? Então, eu pedi para fazer uma massa para mim com esta moldura. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Só queria lembrar que o primeiro homem a pisar na Lua foi o Neil Armstrong, depois dele foi o Buzz Aldrin, depois vieram mais 10, totalizando 12 americanos na Lua. E o último foi o Eugene Cernan, em 1972, que faz muito tempo. Eu já vou voltar para esse tema, mas eu quero mostrar para vocês as imagens de como isso aqui aconteceu. Há quase 50 anos, Neil e Buzz deixaram suas pegadas no solo da Lua. A de Armstrong, uma das imagens mais emblemáticas do século passado, entrou para a posteridade. A pegada de Aldrin praticamente ninguém viu. No final da entrevista, meio na brincadeira, propus a ele corrigir essa, digamos, injustiça. Okay. Temos a marca aqui do pé de Buzz Aldrin, deixou esse presente aqui pra gente. E essa pegada está na minha casa. Maravilhoso. Não é fantástico? Foi uma oportunidade incrível. Ele e o pé dele grudou, inclusive, ali naquela massa cinza, saiu a meia para fora do sapato, assim, que negócio.
mas de repente tem uma pegada do segundo homem a pisar na Lua. Isso é um negócio muito marcante para mim. Gostou? Maravilhoso. E ele é uma pessoa espetacular. Eu tive a oportunidade de vê-lo ano passado lá em Dubai e houve uma homenagem aos herdeiros do Armstrong, né? Filhos e tal. E aí ele chegar e entregar, então esse encontro de gerações foi muito emocionante, muito bacana. Bom, eu quero voltar um pouquinho naquilo que a gente estava falando, porque a corrida espacial, ela pegou ela vem aumentando de um tempo para cá. A gente teve uma pausa muito grande, como eu falei. 1972 foi o último ano que o homem pisou na Lua. A gente agora começa a voltar os olhos de novo. A gente tem mais players, mais jogadores. A gente tem a Índia com grande sucesso, a gente tem com China já com bom sucesso lá fora. Fora Estados Unidos e Rússia. Como é que você entende esse movimento? Até porque o Brasil está nessa parada também. A gente tem agora o projeto Artemis, que pretende colocar a primeira mulher na Lua, a primeira pessoa negra na Lua, já ano que vem, 2023, 2024? E o Brasil 24. faz parte disso. Como é que nós estamos? Conta um pouquinho pra gente. A vice-administradora da NASA, a coronel Pam Melroy, ela fala que a grande diferença é que antes foi-se lá como se fazia um piquenique, né? Fica rapidinho e volta. E agora nós vamos para ficar. E se nós vamos para ficar, significa que as pessoas terão que comer, se alimentar, se divertir. Então, existe uma série de questões técnicas a serem resolvidas, mas muitas da logística e da forma como a gente vive aqui tem que reaprender a viver lá fora. E uma outra característica forte é que, em vez de ter só aquela polarização da época da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, agora os países estão tentando se aglutinar. Os Estados Unidos, por exemplo, já juntaram 20 países no programa Artemis ou Artemis. Não, eu queria saber como é que fala correto. As duas formas. Né? Tá. E tem outros, inclusive, falando assim, se você não puser o acento, é Artemis. Então, estão valendo, as três formas estão valendo. E o Brasil concordou com essas, digamos assim, regras de condomínio, e a ideia é que nós possamos dar algum tipo de contribuição nesse esforço da humanidade. Como é que o Brasil participa disso? Nós vamos começar, primeiramente, com uma missão científica, que já está sendo estudada com a NASA. Agora, em agosto, nós vamos aprofundar os estudos para isso. Mas a nossa ideia é engajar também o setor produtivo nacional, porque nós somos fortes em alimentação, somos fortes em mineração, e uma série de outras habilidades. Então, como engajar o setor produtivo nacional para que ele faça parte dessa conquista, ou dessas novas conquistas mundo afora? Ou melhor, planeta afora, né? Espaço afora, né? Espaço Olha que não tem limite, não tem limite, não tem limite. Que fantástico, Carlos. Olha, o assunto, eu não ia falar que como é que a bola está em jogo, não está nada. O foguete é que foi ligado, porque eu vou dizer o seguinte, nesse primeiro bloco, cada debatedora vai poder fazer perguntas de 1 minuto para o nosso convidado, e eu vou convidar você, Adrielen Alves. Tudo bem? Boa noite, muito obrigada pela sua presença, pelo seu retorno aqui ao Sem Censura. Que ótimo, eu fico muito feliz de ter sido convidada novamente. Boa noite, presidente. Boa noite, Adriele. Então, eu vou no embalo aí da missão Artemis ou Artemis. Em francês, como é que ficaria, hein? Fiquei curiosa. Artemis? Artemis. Então, no embalo da missão Artemis, eu queria saber o seguinte, é uma missão cheia de simbologias, né? É o retorno do homem à Lua, é a primeira mulher, mas é uma missão marcada também por essa questão que o senhor acabou de falar, da sustentabilidade, né? E aí, nesse contexto de troca, em que o Brasil é um país que colabora, eu queria saber, já falou-se o que é possível do Brasil colaborar, né? Mas o que a gente pode apreender também dessa troca toda com esses países todos unidos em prol dessa missão? Que é para a Lua, mas a gente sabe que ela está de olho também em Marte, em outras, né, outras missões mais longe, né? Bom, eu diria de cara duas coisas. Essa primeira missão nossa científica, ela estuda a influência do Sol aqui no sistema Terra e Lua. As pessoas às vezes não se lembram, não se ligaram, mas a cada 11 anos tem uma atividade solar muito intensa. Isso pode afetar comunicações, sistemas elétricos e tal. Então, entender melhor esse tipo de fenômeno lá na Lua e aqui na Terra tem influências no nosso dia a dia. Mas a outra é para oportunidades, principalmente para os nossos jovens, empreendedores, pesquisadores, pessoas que querem montar negócios. Por quê? Os desafios num ambiente diferente, muito hostil como é o ambiente espacial, certamente vão fazer com que a gente desenvolva tecnologias, por exemplo, a roupa. Que tipo de roupa é adequada para sobreviver àquela questão de radiação? Esse tipo de roupa também pode ser útil aqui para nós, para nos proteger de raios UV e coisas desse tipo. Então,
Então, tudo aquilo que a gente desenvolver lá, seja de alimentação, acompanhamento médico, monitoramento, questões de saúde de forma geral, poderá ser replicado aqui e aí para milhões de pessoas. E nós temos vários exemplos do que na época a Apollo desenvolveu e que hoje já está no nosso dia a dia. Por exemplo, exames não invasivos, né, ultrassom, essas coisas vieram dessa época. As pessoas têm pouco conhecimento disso, mas temos um programa para falar. Luana Patriolino, muito boa noite. Obrigada pela sua presença. O foguete agora está com você. Presidente, boa noite. Boa o senhor noite. atua na área espacial desde 1985. O que mudou desse tempo para cá? A gente sabe, a gente imagina, né, que muita coisa aconteceu e muita coisa mudou, não só a questão de investimentos, mas a criação do Programa Espacial Brasileiro, a questão de incentivos. Então, eu gostaria que o senhor explicasse o que mudou desse tempo para cá e quais são as suas perspectivas, né, de todo esse tempo que passou, da sua bagagem e daqui para frente, qual que é o nosso principal desafio na área aeroespacial. O que mudou fundamentalmente é que antes os programas espaciais eles eram desafios dos grandes países, né, os que tinham muita capacidade de investimento, e hoje pequenos países ou com recursos muito menores já se pode, por exemplo, mandar um satélite ao espaço. A UNB, no dia 1º de abril, conseguiu colocar um satélite no espaço, o Alpha Crux, e está lá funcionando. Então, a gente saiu de coisas que antigamente custavam bilhões e bilhões de dólares para, às vezes, centenas apenas de milhões de reais. Você já pode ter um produto espacial lá em cima trazendo um resultado. A outra questão é que você consegue hoje, mais rapidamente, transformar uma informação que vem do espaço num resultado concreto. Seja no monitoramento de frotas de ônibus, para você não ficar muito tempo parado no ponto, já ir na hora certa. Seja auxílio aos sistemas de delivery, para te entregar a comida e você saber, conseguir chegar num lugar correto. Então, existe uma série de coisas que já estão enfronhadas no dia a dia do ser humano e que a gente nem se liga que depende do espaço. Então, o grande objetivo hoje do Programa Espacial Brasileiro é sair daquela época em que nós estávamos mais com pesquisa e desenvolvimento, coisas assim muito distantes do cidadão comum, para ter realmente uma economia espacial. O Brasil tem hoje a terceira indústria aeronáutica do mundo, e todo mundo sabe que existe Embraer, que a gente exporta avião, né? Todo mundo tem orgulho da Embraer. E nós queremos também que todo brasileiro tenha orgulho da sua capacidade espacial. E que acredite que pode fazer parte, sim, né? Sim, é que possível. As crianças sonhem em poder fazer parte, que a gente crie uma geração já olhando para esse mercado e entender que a gente pode. E nós vemos isso. Quando a gente faz coloca algum stand em alguma feira de ciências, algum outro tipo, vai ter a SBPC agora em Brasília, e a gente monta stand, um planetário, dobraduras, nós percebemos o quanto que o espaço está no imaginário de crianças de 2 a 100 anos e como isso realmente motiva. E nós já temos casos concretos. Tem um engenheiro hoje, já tem 10 anos de formado, ele é líder do primeiro projeto de satélite feito por uma empresa comercial, o V-Cube, que deve ser lançado na virada agora do ano. E ele foi um desses meninos, digamos, prodígio, que lá no início começou a participar de Olimpíada disso, daquilo, se interessou pela área espacial, fez o curso no ITA e hoje é o gerente de um projeto inovador para o Brasil. Então, são casos concretos como esses que nos animam muito. A gente vai agora para mais uma rodada de perguntas com as nossas debatedoras. Adriele, por favor. Então, falando em satélite e nanosatélites, nós lançamos alguns em parcerias com outros países, né? China, Índia, em parceria com iniciativa privada, como a SpaceX também. E aí eu acho que isso deu uma incentivada nessa galerinha aí das startups, nessa área de tecnologia. Eu queria saber como é que a Agência Espacial Brasileira está acompanhando esse movimento. A gente já tem startup que conseguiu lançar nanosatélite para monitorar a questão de comunicação. Eu queria saber se existe algum projeto, se existe algum acompanhamento para incentivar que essas empresas também se lancem ao espaço. Nós citamos aqui a revolução da forma de fazer espaço, né? Então, esse crescimento muito forte da participação privada no espaço, e nós temos a tecnologia nos ajudando. Coisas que nós fazíamos antes com um satélite de 115 quilos, como foram os 2 primeiros que o INPE fez, hoje a gente consegue fazer com um satélite de 1,2 kg que está sendo feito lá em Santa Catarina. Então, 100 vezes menos de massa, mas produzindo muito mais. Então, nós estamos estudando com algumas organizações como apoiar melhor as startups brasileiras. Com a FAPESP de São Paulo, por exemplo, estudando linhas de financiamento específicas para startups, só que nesse caso abrange exclusivamente São Paulo.
com o Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, aproveitando a experiência que eles têm com apoio a startups, como apoiar startups do setor espacial para o Brasil todo. Já lançamos um edital focado em startups que querem desenvolver foguetes, então começando com foguetes bem pequenos, mas que vão nos dando domínio de tecnologias para crescer, para evoluir para satélites maiores. Então, nós sabemos que ainda é pouco, né, pela demanda que existe, mas eu tenho certeza que aos poucos os nossos jovens empreendedores vão ter cada vez mais oportunidade e linhas de financiamento também. Dedos cruzados. Olha, e ainda hoje nós vamos ter o quadro de bate-pronto, onde a gente vai conhecer a opinião do nosso convidado em diversos assuntos, mas agora é a vez da Luana fazer a segunda pergunta dela. Presidente, voltando a essa questão da educação, as universidades brasileiras elas são carentes, né, do curso de engenharia aeroespacial, de cursos voltados mesmo para essa área. Tem algum trabalho, algum tipo de parceria, algum tipo de diálogo da Agência Espacial Brasileira com o governo, com as universidades, com os cursos, com os professores, para incentivar a abertura desses cursos voltados para a área espacial? Porque, como a gente citou, o sonho de quase toda criança é ser astronauta, né? Isso é possível? Você também? Foi meu sonho. Você também? Olha, todo mundo tem essa coceirinha na mão. Tem uma fase. Mas nesse aspecto eu diria que nós estamos bem pelo seguinte, antigamente quando se falava em espaço no Brasil, praticamente era só o Vale do Paraíba, São José dos Campos, né, ITA, INPE, alguma coisa em Natal, na Barreira do Inferno, depois Alcântara, e praticamente ficava nisso. Hoje nós já temos 7 cursos de engenharia aeroespacial no Brasil, o 8º está para ser criado pela Escola Politécnica da USP, em São Paulo. Então, eu diria que assim, nós estamos muito bem servidos de cursos de engenharia aeroespacial. O que nós pretendemos fazer agora, temos um workshop previsto com eles no próximo semestre, é meio que ver quais as vocações mais específicas desses cursos em cada região. Por exemplo, Universidade Federal do Maranhão, São Luís. Inclusive, já estão fazendo um pequeno satélite, o Aldebaran 1. Ali tem um centro de lançamento. Então, seria muito interessante que ela focasse no seu curso atividades voltadas para rastreio, operação de satélites, toda a logística que envolve a atividade de lançamento espacial. Na Barreira do Inferno, na região, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ali eles já têm uma expertise de décadas de rastrear veículos. Santa Catarina trabalha muito com os sistemas embarcados. Então, nosso grande objetivo é esse, definir com essas universidades onde eles podem ser mais competitivos. E aí eu acredito que nós pegamos boa parte dessas vocações e a transversalidade que a atividade espacial pega, né? Pega matemática, física, mecânica, engenharia, robótica, por bem isso que eu transversal. desisti de ser astronauta. Sério? Porque eu sou jornalista. Você acha que eu tenho alguma chance na matemática, presidente? Totalmente. Não dá, não. Mas e a comunicação? A dificuldade maior que a gente tem em qualquer projeto no mundo é comunicação. Então, o jornalista ele é essencial. Hashtag mandem a jornalista para o espaço, literalmente. Para o espaço, tá? Não é demissão da empresa, não, gente. Ó, eu queria chamar, por exemplo, essa aqui é uma publicação histórica, né? Que inclusive tem um disco com a famosa frase de Neil Armstrong. E antigamente as imagens eram paupérrimas, preto e branco, pouca qualidade e tudo mais. Depois a gente teve o Hubble. E viva o Hubble, eu amo o Hubble. Falaremos da próxima geração no próximo bloco. Mas eu queria chamar a atenção disso aqui porque quando a gente vai para os Estados Unidos, e claro, eles são o maior país com maior investimento nessa área, a torto direito você tem um museu onde você pega em coisas, você vê vídeos, você tem grandes e maravilhosos planetários, isso está disponível, isso encanta. Atrai turistas, mas encanta crianças. Eu começo a fazer, nasce, cresce já gostando e tendo acesso àquilo. Aqui no Brasil, eu moro em São Paulo, o planetário é uma porcaria, com todo respeito, é um negocinho paupérrimo. Quando você olha, a gente tem estrutura para isso, a gente tem acesso a imagens muito melhores. A gente tem, eu quero fazer campanha para a gente investir nisso, para a gente espalhar mais acesso, para encantar mais as crianças, presidente. Isso é totalmente necessário e a gente vê que todas as cidades pedem isso, os cursos de engenharia aeroespacial pedem isso. O reitor da Universidade Federal do Maranhão criou um ambiente maravilhoso, que inclusive haverá lá também um planetário. Ele pediu, me dê material, porque eu preciso rechear isso daqui com coisas mais motivantes. Mas uma notícia boa que eu posso dar é que a Agência Espacial aqui em Brasília tem discutido com o GDF, o governo do Distrito Federal, formas de aproveitar o que já existe aqui, por exemplo, planetário, o acervo que a IB tem, e eventualmente criar um museu mais específico para a área de espaço. Mas, sem dúvida, é uma dívida nossa com a nossa sociedade, né? E o
planeta mais bonito que existe, na minha opinião, Júpiter, meu querido. Muito bem. E dito isso, eu sei, gente, eu tô impossível hoje com essa história, mas é o assunto que eu mais gosto na vida. E você? Será que você também? Vou seguir agora para as últimas perguntas desse bloco. Lembrando que a gente tenta fazê-las ficar pequenininhas. Adriele, o foguete é seu. Temos, então, assim, um indicativo que anima, que é do Escritório das Nações Unidas para o Espaço Exterior. Que a área espacial é uma área que está em franca expansão e que vai demandar mão de obra e, assim, de diversas áreas, né? A gente falou aqui da engenharia aeroespacial, mas é uma área, como o senhor falou, que ela conecta com outras tantas, com a comunicação, com a química, enfim, áreas diversas. Como que o Brasil tem se posicionado e como o Brasil tem feito essa costura com essas entidades internacionais para que, de fato, a gente, quando essa onda vier, a gente possa surfar nela? Nós temos um relacionamento muito bom com esse escritório, a sigla é UNOSA. E temos trabalhado com eles nas atividades, por exemplo, de direito espacial, que vai ser muito importante. Direito espacial? Direito. Afinal de contas, tem que ter regras, né? Para como se comportar, o que vale, o que não vale. Né? Cheguei então, lá, o pedaço de terra é um desafio. Meu. Como? Cheguei lá, o pedaço de terra é meu. Aí que está. Por princípios, né? Houve alguns tratados assinados já desde os anos 60, 70, que estabeleceram algumas regras básicas do que se poderia fazer. Por exemplo, caiu um astronauta num país. Como é que se faz? Ele é um prisioneiro, ele é um espião, ele é um sobrevivente. Então, criou-se um tratado específico para como tratar o caso de astronautas para poderem ser resgatados. Mas isso é década de 60, 70. Então, com esse novo ímpeto agora da participação privada, muita coisa precisa ser atualizada para saber o que vale e o que não vale, onde vai o privado, onde que é o, digamos assim, o bem da humanidade, onde que o privado pode se permanecer. Mas voltando então ao caso da UNOSA, eles fomentam muito o desenvolvimento da cultura espacial, a disseminação das técnicas espaciais. E o Brasil, em conjunto com o México, é responsável por disseminar isso aqui na América Latina. Nós, inclusive, agora, nesse próximo semestre, estamos reabrindo essas atividades de capacitação em tecnologia espacial para toda a América Latina e para outros países também. Por exemplo, nossos irmãos do continente africano quiserem fazer cursos, a Agência Espacial vai fornecer cursos e algumas bolsas para esses nossos irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de vir da Itália, questão de 2 semanas, tivemos lá 20 países reunidos e o Brasil continua sendo uma grande referência para todos eles, por todo esse acervo que nós temos de indústria, de institutos, de cursos. Então, mesmo que nós não estejamos no nível que nós gostaríamos, nós somos sim uma referência regional muito importante. Precisamos aproveitar isso. Poxa, que boa notícia, gostei de saber. Olha, Luana, e com esta boa notícia, passo a oportunidade para você fazer mais uma pergunta. Presidente, complementando essa questão de parcerias internacionais, quando a gente pensa em espaço, a gente imagina Estados Unidos e Rússia como as maiores potências espaciais do mundo. Onde é que está o Brasil nessa discussão sobre o espaço? O Brasil, como líder da América Latina, tem desempenhado também esse exercício na área aeroespacial? Nós, junto com a Argentina, somos, digamos assim, os países mais adiantados na questão espacial, ou pelo menos os que têm competências em quase todos os setores, né? Então, existe assim, uma competição sadia por produzir satélites, veículos lançadores. Claro, uns têm mais competências que outros, mas eu acredito que já chegou o momento de todos entenderem que juntos nós somos mais fortes. Então, desenvolver projetos, principalmente de forma bilateral, fica mais fácil, né, você só com 2 parceiros, tem sido um esforço interessante e se mostra produtivo. Posso dar 2 casos. Um deles é uma cooperação Brasil-Argentina para um satélite que observe os mares, então ele é focado em monitorar águas, mares ou águas interiores. O projeto se chama Sabiamar. Agora a Argentina já está fazendo o satélite dela, o Brasil deve fazer o seu. Então, uma cooperação interessante e os dados vão servir para a humanidade toda. O outro é uma constelação de nanosatélites, que nós começamos lá focado em Santa Catarina, mais para pegar dados ambientais, defesa civil. E isso está se mostrando assim, algo extremamente interessante e dá a oportunidade de outros países que não têm tanto fôlego financeiro ou tanta experiência para também produzir um pequeno satélite e passar a fazer parte da constelação, como se fosse um condomínio. Na verdade, a regra é de um condomínio. Então, já estamos discutindo isso com o Chile, com o Paraguai, com a Colômbia e tem outros aí na fila. Então, é uma oportunidade muito interessante de integração regional.
Antes de ir para o intervalo, só uma pergunta para esclarecer rapidamente. Quando o senhor fala em nanosatélite, quando a gente fala em nano qualquer coisa, parece muito minúsculo, minúsculo, minúsculo. Exato. Nanosatélite é o tamanho do quê? Pegando esse espaço aqui, qual seria o nanosatélite? Seriam coisas que coubessem nessa mesa e assim na minha mão. Nós falamos de satélites que pesam aí de 1 quilo até 10 quilos, até mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato. Acima disso, até 50 quilos, nós poderíamos falar em microsatélites, de 50 a 500, isso grosso modo, né? Pequenos satélites, e de 500 em diante, aí chegando a 5 toneladas, 6 toneladas, seriam os grandes satélites. Essa classificação é genérica, mas quando fala de nano é isso. Satélites aí, imagine assim, de uma caixa de sapato para baixo. Perfeito, muito obrigada. Agora consigo mensurar tudo isso. E para chamar o intervalo, eu quero mostrar uma imagem para vocês rapidinho, porque eu vou reiterar minha paixão pelo assunto. Quem pode fechar aqui? Quem está mais rápido? Entre os planetas preferidos, olha só. Essa é a paixão da apresentadora pelo espaço. Você apresenta rindo aqui do meu lado, sim. Gosto muito do assunto. E com essa imagem icônica para a televisão brasileira, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Perguntas, comentários, discussão de alto nível e um pouco apaixonada, numa conversa muito franca e direta com o nosso convidado. A gente volta já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Hoje o nosso convidado é o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. E eu quero começar esse bloco falando de um acontecimento agora no final de junho, porque a Virgin Orbit, que é a empresa de lançamentos espaciais do bilionário britânico Richard Branson, anunciou a abertura de uma subsidiária no Brasil e que obteve licença da Agência Espacial Brasileira para operar na base de Alcântara, no Maranhão. A nossa base está sendo cada vez mais disputada, estou percebendo isso. E eu queria saber, Carlos, o que faz dela tão especial e por que parcerias como essa são importantes? Bom, o Espaço Porto de Alcântara, ele foi dimensionado, projetado lá nos anos 80, e já naquela época ele visava atender não somente o Programa Espacial Brasileiro, mas também outros programas. Inclusive, na época, tinha lá uma área prevista para ônibus espaciais, pouso de ônibus espaciais. Então, esse é um objetivo antigo nosso. Hoje já existem 4 empresas negociando com a aeronáutica a forma como elas vão operar em Alcântara, e a Virgin Orbit é uma delas. Ela tem uma característica especial porque ela lança a partir de avião, é um Boeing 747 adaptado para isso. O foguete vai sob a asa desse 747 e a grande vantagem que a Virgin tem em relação a outras é que ela voa para cima do oceano e depois ela pode apontar para o norte, direção inclinada, apontar na direção do Equador. Então, assim, tem uma flexibilidade muito grande e ela praticamente não precisa de nenhuma infraestrutura fixa no solo. Então, a gente acredita que a Virgin Orbit é, sim, uma potencial operadora em Alcântara, embora ela já tenha outros locais. Agora, por que vir a Alcântara se ela tem outros locais, outras bases? É porque Alcântara é muito bem posicionado geograficamente, o tempo é muito favorável, ali não tem muito tráfego aéreo nem marítimo que prejudique as operações. Então, isso faz com que as empresas possam contratar serviços para lançar para praticamente qualquer inclinação de órbita e qualquer altura de órbita. Então, sem dúvida, Alcântara é considerado hoje um dos melhores, se não o melhor local do mundo para se fazer lançamentos. E com uma vantagem enorme em relação aos centros tradicionais. Está com a agenda livre. Você não precisa ficar 2, 3 anos esperando a sua vez na fila. Por enquanto. É que as pessoas em casa talvez não saibam que não é simplesmente apontar para cima e sair da Terra. Não é assim. Não, na verdade, sobe na vertical, ou quase na vertical, depois tem que ir inclinando até você chegar numa posição praticamente tangente à Terra, dependendo da órbita que você vai querer atingir. Então, existe uma série de manobras e uma das coisas interessantes que a Alcântara permite é que você aponte para um local e siga naquela direção sem ter que fazer desvios. Outros centros de lançamento, devido a problemas no solo, tem que evitar cidades ou coisa desse tipo, tem que fazer desvios. E quando você faz desvio, você perde muita energia, muita energia. Haja e a combustível, Alcântara não né? tem esse problema. Não precisamos gastar mais combustível. Aliás, graças a Deus, a SpaceX está nos ajudando também nesse sentido de reutilização. Mas agora chegou um momento super gostoso do programa, onde eu vou dar mais tempo para as nossas debatedoras para fazer as suas perguntas e vão poder também fazer considerações sobre a resposta do nosso convidado. Por favor,
favor, Adrielen Alves, a sua pergunta, você tem 2 minutos. Vamos lá, presidente. Estamos falando então desses lançamentos, voltando aqui à questão dos satélites, né? Queria falar um pouquinho sobre o Amazônia 1, que é um satélite que tem uma missão bem específica de monitoramento ambiental, inclusive da Amazônia, né? Que é tão cara para nós e também para o planeta inteiro. Mas aí a gente fala em parceria e, por outro lado, tem uma outra questão que é a autonomia do país. Por que que na área espacial é tão importante que o país tenha essa autonomia? Bom, países, hoje praticamente todos os países dependem de alguma forma de algum serviço espacial. Mas países muito grandes, que têm um território muito grande como o nosso, que tem muitos sistemas ambientais ou ecossistemas que precisam ser monitorados e protegidos, que tem uma economia forte, um agronegócio forte, setores também demandantes como óleo e gás, mineração, eles precisam de sistemas espaciais para serem mais efetivos. O caso do Amazônia 1, que você citou, ele é importante porque ele nos permite, de uma posição privilegiada, lá a cerca de 700 quilômetros de altura, observar grandes áreas do país, seja a Amazônia, seja o Pantanal ou outros biomas. E você poder fazer isso com os seus próprios meios é muito mais interessante. É como você, por exemplo, ter uma casa e você ter o seu próprio sistema de câmeras ou você depender de uma câmera do vizinho. Se faltar energia, se quebrar a câmera, como é que você vai fazer? Então, o Brasil ter os seus próprios satélites monitorando os seus objetivos principais é muito importante. E o Amazônia 1, ele tem uma característica muito forte, porque lá, em dezembro de 79, o Brasil estabeleceu um objetivo chamado Missão Espacial Completa Brasileira, que era de lançar satélite brasileiro do território brasileiro com um foguete brasileiro. Esses satélites eram 4, 2 de coleta de dados, que realmente nós fizemos, e 2 de sensoriamento remoto, que nós não fizemos sozinhos, por meios próprios. Nós chegamos a fazer em parceria com outro país. O Amazônia é o primeiro totalmente desenvolvido e operado só pelo Brasil. Então, ele abre assim, uma avenida muito importante para que nós façamos outros projetos, como que a gente citou aqui no início, o satélite com a Argentina. Talvez ele vá usar a mesma plataforma, né, a mesma estrutura desse satélite, só que com outro tipo de aplicação, não monitoramento territorial, mas monitoramento de águas. Então, tem muita coisa interessante para a gente fazer a partir do Amazônia. Adrielen, você tem 1 minuto para comentar as palavras do Carlos Moura. Eu queria saber quais são os projetos futuros envolvendo entidades como, né, que tem o INPE, a AEB. Queria saber se existem outros projetos futuros que você gostaria de destacar. O INPE já está fazendo o que a gente chama na plataforma multimissão. Os satélites, normalmente, eles têm uma parte básica, mal comparando, como se fosse um caminhão. Você tem um chassi, onde tem um motor, os sistemas de controle, e depois você pega em cima e coloca algum tipo de carga. Pode ser um caminhão de bombeiro, um caminhão de transporte, um caminhão frigorífico. O satélite, mal comparando, é assim. Ele tem uma parte de serviços chamado plataforma multimissão, e em cima ele tem o chamado carga útil. O caso do Amazônia, ele tem essa plataforma e uma câmera ótica que faz essa observação da Terra. O INPE já está fazendo uma segunda plataforma, sob a qual vai uma carga útil, que pode ser, por exemplo, essa para o projeto Sabiamar com a Argentina, ou pode ser um outro tipo de missão. Isso com o INPE. Nós temos hoje no Brasil quase 10 nanosatélites, são esses bem pequenininhos, menos de 10 quilos, sendo feitos por universidades. Tem um sendo feito por uma empresa privada, que é a Visiona, e temos outros já em projeto com institutos de pesquisa e desenvolvimento. Então, o grande mercado que nós vemos hoje é justamente com satélites menores, porque eles permitem, com essa tecnologia, essa miniaturização, como a gente vê com os celulares, você pode, com um satélite muito pequeno, cumprir missões bastante eficientes, gastando muito menos. É claro que nós temos também outros objetivos assim, mais desafiadores, por exemplo, de fazer um satélite de observação da Terra de altíssima resolução, fazer satélite radar, que permite observar a Terra mesmo à noite, ou em condições de chuva. Então, existem outros desafios, mas aí a gente já começa a depender também ou de mais investimento governamental ou de investimento privado. Luana, chegou a sua vez de fazer uma pergunta, lembrando que você também tem 2 minutos. Presidente, em agosto a gente completa 19 anos do acidente de Alcântara que matou 21 engenheiros. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, infelizmente esse é um capítulo mais triste que a gente tem da história do programa Aeroespacial Brasileiro, e eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a principal lição
que a Agência Espacial Brasileira, que o país aprendeu depois dessa tragédia? Muitas lições. Na verdade, o primeiro lançamento que ocorreu no Brasil, o lançamento de um foguete de sondagem, foi na Barreira do Inferno, em 65. Nós passamos 39 anos fazendo lançamentos e desenvolvendo foguetes com propulsão sólida, sem nenhum acidente. Infelizmente, quando houve um acidente, ele causou essa fatalidade e perdemos muitos companheiros. Não se mensura, né, perda de vidas humanas, isso então é irreparável, mas a gente pode mensurar sim o impacto que isso causou em projetos. Um deles do veículo lançador de satélites, como não ficou muito bem definida qual foi a causa do acidente, isso colocou em xeque todo o projeto, isso levou a muita reavaliação, perdeu-se muito tempo nisso, ou investiu-se muito tempo, e muitas coisas começaram a ficar defasadas, obsoletas, a ponto de esse projeto ter sido encerrado em favor de outro. Então, nós tivemos um lapso de tempo aí muito grande, o que é um prejuízo enorme para o Brasil, porque existe demanda para lançamento de pequenos satélites ou de nanosatélites. Nós temos centro de lançamento, temos competências, mas não entramos nessa corrida, enquanto aí fora diversos países ou empresas estão fazendo isso. Mas nós estamos recuperando terreno. Inclusive, neste mês, está sendo lançado pelo MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e pela FINEP, um edital para um desenvolvimento de um veículo lançador de nanosatélites ou de pequenos satélites, com um aporte muito grande do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, é uma oportunidade enorme de a nossa indústria aproveitar toda essa história, aproveitar essas lições e, efetivamente, agora temos um projeto que atenda uma demanda de mercado e abra possibilidades aí de negócios para todos os nossos jovens e todos os nossos empreendedores. Luana, você tem agora 1 minuto para comentar as palavras do presidente. Presidente, além do prejuízo financeiro, a gente teve, foram 21 pessoas mortas, 21 profissionais. A Agência Espacial tem algum projeto, algum programa para proteger a vida desses engenheiros que ficam nessas regiões? Bom, o principal objetivo de um centro de lançamento é fazer o lançamento com segurança. É a missão principal. Todo o restante é importante, mas garantir a segurança é essencial. É por isso que os centros de lançamento, normalmente, eles estão em localidades remotas, afastadas de qualquer local habitado, para evitar que, se ocorrer algum acidente no lançamento, os destroços não caiam em cima de pessoas ou danifique meio ambiente, a vida animal, etc. E também, durante as operações, tudo é feito para que o ser humano não seja exposto a risco indevido. Então, nós aprendemos muito com aquelas operações. O Centro de Lançamento de Alcântara, hoje, tem procedimentos operacionais mais evoluídos. A Agência Espacial criou regulamentos específicos para também assegurar mais essa segurança. E eu tenho certeza que a região vizinha em Alcântara, eles estão em condições hoje de não serem expostos a riscos indevidos. Infelizmente, às vezes a gente ouve, eu participei de uma reunião no Congresso em que uma personalidade importante lá falou algo assim totalmente indevido, que na Flórida ou aqui na Guiana Francesa as pessoas moram perto do centro de lançamento, do local de lançamento, e que isso não tem risco nenhum. Não é verdade. Você precisa, a depender do tamanho do veículo e qual a direção que ele vai voar, você precisa ter corredores livres. E é por isso que o Centro de Lançamento de Alcântara foi escolhido naquela região, que é uma região que tinha uma densidade populacional muito baixa, as pessoas foram deslocadas e a gente garante que as operações lá possam ocorrer sem risco indevido. Presidente Carlos Moura, uma pergunta minha agora. Vamos falar rapidamente sobre lixo espacial, porque a gente fala muito de lançamento. Até não faz tanto tempo assim, a China, e eu vi uma imagem, porém não acompanhei depois que fim levou essa história, a China conseguiu, de fato, fazer uma captura, né, do que seria lá o resto de um satélite que não estava mais em uso. O Brasil também trabalha nessa linha. Como é que o senhor vê esse processo? Porque também é importante a gente começar a retirar aquilo que a gente coloca lá fora. Nós começamos agora a nos preocupar com a questão que se chama no linguajar da atividade espacial, consciência situacional espacial, é saber o que existe lá em cima, de forma que quando eu lançar um satélite, ou quando eu tiver um satélite voando ali, ele não vá colidir
com outros objetos que lá estejam. Então, até com a Estação Espacial Internacional. Exatamente. Essa é mais ainda, porque ali existem vidas humanas. Então, esse é um desafio de toda a humanidade, ser discutido no âmbito da ONU, de outras organizações científicas, tecnológicas, políticas. Então, nós já estamos inseridos nessa discussão e nós vamos precisar cada vez mais entender o que existe lá em cima para quando lançarmos os nossos satélites, ou lançarmos o satélite de outros a partir de Alcântara, nós não incorramos em algum acidente. Então, isso é uma atividade que nós estamos iniciando agora. Agora, quanto a retirar o lixo espacial, nós estamos assim, exatamente na época que as ideias estão pululando, empresas, outras organizações estão imaginando o que fazer, você vir com um satélite, acoplar no outro e puxá-lo para o espaço exterior, trazer de volta à Terra, ou até ideias mais evoluídas de capturar esse satélite, reconfigurá-lo, consertá-lo e voltá-lo ao serviço. Então, existem muitas ideias. A gente acredita que nessa próxima década, alguns desses serviços de remoção ou de reparo de lixo espacial vão se tornar algo concreto, como está se tornando agora a questão do turismo espacial. Vivemos um momento excitante para quem gosta do assunto, muita coisa acontecendo, muito importante para a humanidade como um todo, como conhecimento, né, que a gente traz para a Terra também. E com este pensamento, eu vou para um rápido intervalo, só para dar tempo de tomar uma água. É muito rápido, a gente volta já já. Teremos aquela sessão de perguntas divertidas, que é o debate pronto. Teremos uma sessão de perguntas das nossas debatedoras. A gente volta já já. Sem Censura de hoje traz ao debate o setor aéreo espacial do nosso país e o nosso entrevistado é o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Pergunta rápida, a AEB tem registro de objetos voadores não identificados, conhecidos como OVNIs? Não. Talvez a aeronáutica tenha, porque ela tem um sistema de controle do espaço aéreo, mas do espaço exterior não temos. Sempre querendo pegar vocês no pulo, alguém vai me dar essa certeza. Mas eu quero chamar a atenção para um assunto que movimentou o mundo. Dia 11 e 12 de julho, parou o mundo para ver as primeiras imagens do James Webb, que promete, assim, quer dizer, o que ele começa a trazer é a ponta do iceberg. Ele é a última geração da exploração espacial para poder enxergar o início do universo. É excitante, é a primeira palavra que vem à minha cabeça. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. Bom, é uma maravilha para quem pesquisa as questões de espaço, origem do universo, tudo isso. E uma maravilha também para quem se liga nas tecnologias. Você imaginar um objeto tão grande, tão delicado, poder ser lançado ao espaço, abrir todos aqueles espelhos, tudo alinhadinho e começar a prover as primeiras imagens, é realmente um novo mundo. Eu tenho certeza que quem se dedica a essa área, né, a partir de agora, vai ter uma nova enciclopédia de oportunidades. Eu vejo que o Hubble trouxe para a gente de conhecimento e de imagens. Existe um mundo antes Hubble, depois Hubble, né? Então, a gente tem um mundo definitivamente antes Webb e depois Sem Webb. dúvida. E eu sei que quem tem uma pergunta sobre o Webb também é a Adrielen, sua última pergunta de hoje. Tenho muitas perguntas, mas vamos lá, vou focar em Poxa uma. vida. Presidente, então, nós temos brasileiros, pesquisadores brasileiros com direito ao tempo, né, para poder analisar as imagens do Webb. Essa é uma questão. E assim, temos então, fomos escolhidos, né, para que a gente possa também fazer essa avaliação. Aí eu puxo para um outro lado, que são os nossos pesquisadores, enfim, altamente gabaritados, capacitados, que estão indo para fora do país, enfim, a trabalhar em outras agências, em outros projetos. Como fazer para manter esse potencial humano aqui no Brasil? Eu diria que nós precisamos dar para esses jovens brilhantes, mulheres e homens, oportunidades, projetos, desafios interessantes. A questão, quando nós conversamos com empresários ou com dirigentes de outras instituições, o problema não é só financeiro, né? Ele pesa, mas não é só financeiro, é principalmente ter bons desafios. Eu tenho certeza que, juntando as competências que nós temos no INPE, no Observatório Nacional, o LNA e outras entidades, a própria EB, nós podemos começar, com cooperações internacionais, estabelecer
projetos interessantes para eles. Hoje eu diria que está muito incipiente, são mais esforços isolados, às vezes de algum professor, algum grupo, mas o Brasil pode e deve sim criar projetos que permitam que eles fiquem no Brasil, participem de projetos lá fora, mas hoje remotamente você pode fazer parte de um grupo de pesquisa lá fora, estando aqui no Brasil e, por exemplo, pegando imagens de telescópios que estão no Chile ou lá no Havaí. Então, é uma aldeia global e a gente precisa se inserir mais ativamente nesse mundo. Luana, por favor, a sua última pergunta de hoje. Presidente, o Brasil recebeu a visita do empresário Elon Musk, né? E ele ofereceu um projeto de digitalização nas escolas que é muito semelhante a um projeto que a gente já tinha desde 2017. De que forma essa vinda do empresário ao Brasil contribui para essa questão da digitalização das escolas? E eu também queria saber se a Agência Espacial Brasileira acompanhou, né, essa chegada dele aqui, o que ele propôs e se vocês têm algum projeto voltado para a educação e digitalização nas escolas. Essa iniciativa ela foi do Ministério das Comunicações, a Agência Espacial não participou, mas nós vemos que é sempre interessante quando se traz luz a uma ação. Um dos maiores exemplos que nós damos do porquê investir no espaço é a questão da utilização do nosso satélite geoestacionário, o SGDC-1, que foi lançado em fevereiro de 2017 e praticamente 2/3 da capacidade dele é justamente para levar internet banda larga para localidades remotas. Ele, só no primeiro ano de funcionamento, ele já atendia mais de 10 mil escolas, dezenas ou centenas de unidades básicas de saúde, mais de 3 milhões de crianças. E aí, quando entrou a pandemia, isso ficou mais importante ainda. Como essas pessoas em localidades remotas poderiam ter acesso à escola, telemedicina e tantos outros serviços. Então, realmente, aproveitar os meios satelitais, seja com satélite geoestacionário como o SGDC, pesando 6 toneladas, custando bilhões de dólares, ou com satélites em órbita baixa, que é uma outra tecnologia, constelações de satélites, são oportunidades. O que nós temos que fazer é ver quais os projetos mais adequados à situação do Brasil e em quais projetos nós podemos engajar mais as nossas capacidades e não sermos meramente clientes comprando serviços do que é feito lá fora. Chegou o momento do debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado, que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, Carlos Moura? Prontíssimo. O que lembra do dia em que o homem chegou à Lua? Da minha tia dizendo que aquilo era uma farsa, que não tinha nada a ver, e eu e meus irmãos falaram, tia, você não sabe de nada, esses foguetes existem, eles chegaram lá. Foi uma discussão interessante, foi até por isso que depois eu corri lá na banca de jornal, comprei essa revista, eu tinha 11 anos e meio, e assim, foi muito emocionante. A gente já vinha acompanhando os lançamentos da Apollo, e chegar esse momento foi realmente como um fim de novela. Assim. Acredita em vida inteligente fora da Terra, falando ali para a câmera da verdade? Acredito. Eu não tenho nenhuma prova ainda, mas eu acredito que é possível, sim. Não tem prova, mas acredita, gente. Vem comigo. Se pudesse passar um dia com alguma personalidade histórica, quem escolheria? Marechal Casimiro Montenegro, que foi quem criou o CTA, o ITA, que foi chamado de louco, porque ele estava querendo criar uma escola de engenharia aeronáutica no Brasil, quando a gente não fazia nem bicicleta, nem vaso sanitário. Realmente uma figura ímpar. O que prefere? Filme de ação, ficção científica, terror, drama ou comédia? Eu prefiro aqueles filmes que mexem com o coração, assim, entre comédia e romântico, mas que assim, tem exemplos de superação. Na sua opinião, qual é o filme que melhor representa a sua área de atuação? Apolo 13. Eles terem conseguido voltar foi realmente mágico. E para encerrar o nosso programa, eu vou dar um tempinho para que vocês façam considerações finais. Adriele, por favor. Queria muito agradecer, Marina, agradecer, Carlos Moura, agradecer também a parceria aqui com a Luana. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. Luana, por favor, as suas considerações finais. Queria agradecer o espaço, o tema, que não é comum a gente comentar sempre. E o presidente, você, o programa, toda a produção. Muito obrigada, gente. Eu quero passar a palavra para você, caro presidente Carlos Moura, mas antes fazer uma consideração sobre a chegada do homem à Lua. A gente falou do local onde você estava. O que esse passo que a humanidade deu, huge step for man, significou para a gente, você acha? E como é que isso mexeu como um todo com você, com o que você acreditava que podia fazer?
Mostrou que o ser humano é incrível, ele consegue se superar quando ele tem um grande desafio. A gente lembra das coisas que foram feitas lá nos anos 1800, né? As pessoas descobrindo leis de termodinâmica, leis de eletricidade sem ver e conseguiram montar essas leis. E depois isso permitiu o homem realmente sair da Terra e conquistar algo desse tipo, foi realmente fabuloso. Hoje a gente vê o desafio que é voltar à Lua novamente, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que tirar o chapéu para esses pioneiros lá dos anos 50, 60. Que estavam em naves, digamos, que tinham menos tecnologia que o nosso celular hoje. Muito menos. Que é né? assustador pensar isso, né? E os riscos envolvidos eram altíssimos. A chance de não voltar era muito grande, como acabou acontecendo com Apolo 13, finalmente deu certo, né? O Buzz Aldrin fala que chegar foi uma coisa, mas eles tinham medo de não conseguir voltar. E Marte? Nessa vida, na nossa vida aqui, chegamos em Marte? Bom, outro dia eu vi uma entrevista dizendo que já nasceu o homem que vai viver 150 anos. Então eu já fiquei tranquilo. Eu estou me preparando nós para dois, isso. então. Então, eu acredito que a gente vai ver, sim. Eu não sei quantas décadas, mas é um desafio possível. Eu tenho certeza que a gente tem condições de superar. E mais do que isso, a gente tem que, com esses desafios, aprender a melhorar as nossas condições de vida aqui e valorizar cada vez mais esse planeta tão perfeitinho, tão redondinho que nós temos. Que, aliás, não tem igual tão perto, né? Pois é. Não encontramos ainda. Por favor, as suas considerações finais, presidente. Foi um prazer estar aqui com você, com a Adriele, com a Luana, com toda a equipe. Eu gostaria que todo brasileiro entendesse que existe sim programa espacial, o espaço já está no nosso dia a dia e nós vamos fazer cada vez mais para entregar serviços, resultados para os desafios da nossa sociedade. Confie na capacidade brasileira, aqui tem espaço. Aqui tem espaço! E o Sem Censura fica por aqui. Muito obrigada pela presença do Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, a AEB, da jornalista Adrielen Alves, nossa colega aqui da EBC, e da Luana Patriolino. Agradeço também ao Correio Brasiliense por liberar a sua presença aqui no nosso programa. Meu muito obrigada às nossas intérpretes de Libras e a você de casa, que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa e prepare seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Uma ótima semana a todos e até lá!